Um relacionamento entre uma orquestra e um maestro é quase como qualquer relacionamento humano. Ou seja, às vezes há mágica, às vezes realmente funciona bem. Você não deve se contentar apenas com o ordinário. Você deve realmente buscar e insistir por uma qualidade excepcional. Tem certas coisas que eu gostaria muito de realizar, sonhos, objetivos. Isso às vezes significa que tenho que dizer não para outras coisas. Escolhas têm que ser feitas sempre, caso contrário, a qualidade será prejudicada. Ele voltou, mais uma vez. Kent Nagano rege a Orquestra Sinfônica Alemã em Berlim. Ele foi o maestro principal aqui por 6 anos. Em 2006, seguiu o chamado da Ópera do Estado Bávaro e se mudou para Munique, depois para Hamburgo. Mas a Orquestra de Berlim e ele ainda têm uma forte conexão. Mesmo que Nagano tente conscientemente conter suas emoções no palco. Como intérprete, é importante ter uma conexão muito íntima, emocional e até espiritual com a música. Mas, ao mesmo tempo, quando você está fazendo música para o público, é preciso ter um certo distanciamento. É a única forma de ter uma certa objetividade que permita entender como o público está recebendo nossa performance, para que eles possam realmente sentir a música. Últimos ensaios na Filarmônica de Berlim antes da grande apresentação. A perfeição deve ser sempre o objetivo, disse Nagano uma vez em uma entrevista. Para ele, abrir mão da perfeição é uma traição à arte e ao público. Em novembro de 2021, Nagano comemorou seus 70 anos. Pouco antes, publicou o livro 10 lições da minha vida, em que descreve encontros que se tornaram lições de vida. Em 1979, Nagano enviou ao compositor e maestro Olivier Messiaen uma fita de suas gravações orquestrais. Anos depois, Messiaen o apresentou ao maestro Seiji Osawa. E na década de 1980, Nagano estudou com o compositor e maestro Pierre Boulez. O maestro e compositor americano Leonard Bernstein tornou-se um de seus professores mais importantes. O que aprendi com Bernstein sobre regência é o tipo de lição cujo valor só se torna aparente muitos anos depois. Ele era um humanista, mas também era um grande artista e um grande músico. Bernstein se comunicava de maneira corporal e orgânica. Também era muito bom com as palavras. Era um ótimo orador, um grande comunicador. Veja seus movimentos nas gravações.
É sedutor mostrar o que você está sentindo tão claramente. E quando você pensa sobre isso, a linguagem corporal é uma das formas mais básicas de comunicação humana. I would say fundamental forms of human communication that we have, just body communication, body language. And sometimes when we grow Às vezes nos esquecemos disso à medida que crescemos. Somos todos condicionados socialmente. Aprendemos a nos comportar. Aprendemos a não mostrar como realmente nos sentimos. Talvez isso valha para certas circunstâncias, mas quando você faz música, tem que ser capaz de se comunicar em todos os níveis. Nagano também ganhou inspiração com uma amizade inusitada. Eu cresci na Califórnia e meus pais, especialmente minha mãe, realmente tinham um problema com o rock. Ela não apenas achava que era desinteressante, como também que realmente não era o caminho certo a seguir. Me lembro de uma vez que Frank Zappa and the Mothers of Invention apareceram na televisão. Imediatamente ela desligou o aparelho. Era simplesmente proibido. Muitos anos depois, eu estava em uma turnê em Paris e visitei o maestro Pierre Boulez. Foi quando li o anúncio de que Pierre Boulez estava regendo as composições de Frank Zappa. Fiquei muito surpreso. De volta à Califórnia, entrei em contato com a equipe de Frank Zappa e perguntei se podia ver as partituras do show. Não tive resposta por semanas, mas de repente o telefone tocou e era Frank Zappa. Eu tinha uns 28 ou 29 anos na época e nunca tinha ido a um show de rock. Foi uma experiência completamente nova. Meu primeiro show de rock foi a convite de Frank Zappa. Durante o intervalo, um guarda-costas me levou até ele. Frank me disse, prazer em conhecê-lo, Kent Nagano. Sou Frank Zappa e trouxe algumas partituras para você. E realmente era uma pilha enorme de partituras. E ele me disse, leve-as para casa, dê uma olhada e me diga o que você acha. Se você estiver interessado, podemos conversar. Se passou algum tempo e a próxima ligação de Zappa foi um convite para trabalhar com ele e a Orquestra Sinfônica de Londres e gravar 3 álbuns. Isso nos aproximou muito. Não éramos a estrela do rock e o jovem maestro, apenas 2 pessoas obcecadas por música e que queriam tocá-la no mais alto nível possível. Em 2000, 10 anos após a reunificação da Alemanha, Nagano foi até a recém-redescoberta Berlim e assumiu a direção artística da Orquestra Sinfônica Alemã. A experiência também se tornou uma das mais importantes de sua vida. O maestro e a orquestra mostraram química desde o início. Isso é uma espécie de milagre, porque logo que interagimos desde o primeiro momento, foi como se eu tivesse encontrado uma alma gêmea. A orquestra passava pelo início de uma mudança de geração. Naquela época, também era apenas o meu começo na Alemanha. E iniciamos essa jornada juntos.
Desde que comecei em 1999, já houve 2 mudanças de geração, o que é incrível de se pensar. Mas, de alguma forma, crescemos juntos. Toda vez que eu volto, é como se tivéssemos nos encontrado no dia anterior. O que temos é uma espécie de relacionamento milagroso, mágico. Uma relação entre uma orquestra e um maestro é quase como qualquer relação humana. O que quer dizer que às vezes há mágica, às vezes realmente funciona bem. Em 2021, a Orquestra Sinfônica Alemã completou 75 anos. Para Nagano, é fascinante como ela preserva por décadas um som único. Não importa quem seja o maestro principal ou quantas mudanças de geração ocorram. A Orquestra Sinfônica Alemã soa sempre igual. É realmente fascinante. Alguns colegas dizem que deve ser algo no DNA da orquestra. De alguma forma, sua singularidade continua viva, é transmitida. É difícil descrever. Eu diria que a Orquestra Sinfônica Alemã sempre teve um aspecto virtuoso. Sempre teve muitos solistas excelentes. O mestre de concerto sempre foi uma grande personalidade. Os sopristas, todos solistas de sopro, sempre foram personalidades fortes. Quando você assiste à Orquestra Sinfônica Alemã, você entende como eles realmente tocam. Mesmo antes de assumir como maestro titular, em 1999, a orquestra e o maestro embarcaram em uma longa jornada juntos, uma turnê pelo Japão. Na verdade, parece que foi ontem. Foi a sensação de um novo começo, entre eu, o maestro e a orquestra. E também um novo começo para a Orquestra Sinfônica Alemã, que viajou novamente para o Japão depois de muitos anos. E um novo começo para o Japão, que recebeu um nipo-americano conduzindo uma orquestra alemã. Foi algo que nunca havia acontecido. Essa turnê realmente marcou uma nova era. Acho que todos que participaram dela jamais esquecerão. Ein bisschen langsam. Foi um pouco estranho me comunicar com os músicos japoneses em alemão e em inglês. Na verdade, pareço falar japonês, mas meu japonês é terrível. É praticamente inexistente. Para mim, é claro, com a minha ascendência japonesa, foi um pouco surreal trabalhar com um coral japonês e falar em alemão e inglês para orientar a interação entre eles e a orquestra. Era tudo um pouco confuso. Mas eles cantavam muito bem e não houve problemas. O mais interessante das turnês é que você tem a oportunidade de passar muito tempo com seus colegas fora da vida cotidiana. Outside of what the normal lifestyle is. And it's an opportunity. E é uma oportunidade de se aproximar e se conhecer. Então também foi uma boa oportunidade para crescermos juntos, como um conjunto. Em 2006, Nagano e a Orquestra Sinfônica Alemã em Berlim começaram um novo projeto musical chamado Monumentos do Clássico, em parceria com a Deutsche Welle. Foi algo muito visionário da Deutsche Welle. Que eu saiba, nada nessa escala tinha sido feito antes. Com tantos elementos visuais, entrevistas e informações sobre compositores.
E até hoje não vi nada comparável, nada tão ambicioso quanto esse projeto gigantesco. Havia até animações. Realmente uma obra de arte progressiva, criativa e imaginativa. Dentro da orquestra, sentimos que o projeto era a nossa grande oportunidade para explorar novas tecnologias, enquanto tentávamos alcançar milhões de pessoas ao redor do mundo. E foi isso que nos deixou tão empolgados. Queríamos tocar para um público internacional, um público que poderíamos alcançar com a Deutsche Welle. Monumentos do Clássico apresenta 6 importantes sinfonias de 6 importantes compositores. Uma delas é a Sinfonia número 4, de Johannes Brahms. Com a Sinfonia número 4, eu tenho uma relação pessoal. Para mim, a peça parece uma declaração extraordinariamente forte do futuro, nada conservadora. É algo que, na verdade, é quase um sinal radical para o futuro. E por isso permanece tão ativa no meu repertório até hoje. É Neue Musik, por assim dizer. O repertório de uma orquestra ganha vida quando inclui obras modernas, sons futuristas que ancoram o público no futuro. Mas um compositor também nos aproxima do passado enquanto estamos no futuro. A composer also will let us hear the past while we're in the future. So the last O movement último movimento da Sinfonia número 4 de Brahms, por exemplo, é a Passacaglia, uma forma antiga que Brahms redescobriu. A Passacaglia é usada desde o período barroco e até mesmo antes disso. Não parece tão radical para nós hoje em dia, mas naquela época era um sinal claro de que o século XX estava chegando e que nossas tradições continuariam ali. A quarta sinfonia é uma sinfonia crucial. É por isso que Schönenberg e Webern, por exemplo, ficaram tão fascinados por ela. Compositores contemporâneos também desempenham um papel importante para Kent Nagano. Sempre procuro obras e compositores que, na minha opinião, não sejam comuns, mas excepcionais. Por isso, acredito sinceramente que estou oferecendo ao público peças de qualidade excepcional, que são profundamente significativas. Minha experiência é que o público, pelo menos, dá uma chance às composições contemporâneas que eu escolho. Muitas vezes, eles até gostam. Very often, they'll like the piece. Em outubro de 2021,
estreou na Filarmônica de Berlim o Concerto para Piano Terra Nostra, uma obra do compositor francês Rudolf Bruno Boulmier, nascido em 1982. Nagano regeu a Orquestra Sinfônica Alemã. A peça é especial porque fala sobre passado, presente e futuro. Uma das coisas com que Bruno Boulmier brinca é exatamente isso. Juntar camadas de tempo. Vozes independentes que viajam juntas no tempo. Coordenadas, é claro, mas do ponto de vista melódico, completamente livres e em movimento. Especialmente os 3 solos de trompete e as cordas tocam juntos em polifonia. Ao mesmo tempo, o piano e a percussão são muitas vezes verticalmente homofônicos. Você tem acordes que se movem verticalmente, enquanto o resto da orquestra se move horizontalmente em polifonia. Esse encontro cria uma grande tensão. Colliding together. A pianista japonesa Mari Kodama é a solista do novo concerto para piano. Ela é a fonte de inspiração para o trabalho de Bruno Boulmier. Especialista em Beethoven, ela já gravou inúmeros trabalhos em conjunto com a Orquestra Sinfônica Alemã e Nagano. Kodama é casada com o maestro há mais de 30 anos. Quando Mari e eu nos conhecemos, não havia nenhum sinal de romance no início. Não foi amor à primeira vista. Nos conhecemos como músicos, como colegas de trabalho em um palco de shows. Tínhamos muitos shows juntos e eu sempre gostei, porque Mari e eu éramos tão próximos musicalmente que nem era necessária muita discussão. Sempre que eu a ouvia tocar, parecia muito perto da minha própria emoção e estética. Era algo muito natural, muito orgânico. Depois de muitos anos é que realmente nos tornamos um casal. E até hoje me considero muito sortudo quando estamos juntos no palco. Porque a música ainda nos conecta de uma forma muito natural. Mas é claro que, às vezes, isso também traz dificuldades. Se eu fizer algum erro na regência, tenho que ouvir que eu realmente poderia ter feito melhor. Nós temos um diálogo bastante aberto como músicos profissionais e isso, de alguma forma, não atrapalha o nosso diálogo pessoal. A agenda de shows de Kent Nagano segue lotada. E o que lhe dá energia para cumpri-la é praticar windsurf em sua terra natal, a Califórnia. Para ele, é o esporte ideal para manter a forma. Afinal, ainda há muitos sonhos e ideias de projetos musicais a serem realizados. No começo, você quer simplesmente fazer o máximo possível o tempo todo. Mas escolhas precisam ser feitas sempre. Caso contrário, a qualidade fica comprometida. Por outro lado, gostaria de citar Frank Zappa. Uma vez questionado sobre se ele não estava cansado de fazer turnês com sua banda, Zappa respondeu que se considerava uma pessoa muito privilegiada. Porque fazia exatamente o que gostaria de fazer em seu tempo livre. Música. Nem todos estão nessa posição invejável de fazer algo que também é sua paixão.
Nesse sentido, também me sinto muito sortudo. I feel very fortunate. Esse também foi o acorde final desta edição do Camarote 21. Até a próxima. Tchau!